Você acabou de cantar uma canção que fala da sua fé para com Deus, que você confia nele. Eu queria que você nesse momento abrisse os seus lábios e declarasse a sua fé a ele. Falasse o quanto você crê, o quanto você confia, o quanto você depende, o quanto você precisa de Deus. Senhor, nós declaramos, ó Pai, o quanto nós cremos em Ti. A nossa esperança nada tem a ver com a circunstância. A nossa esperança não nasce no coração de um outro ser humano. A nossa esperança não nasce nessa terra. A nossa esperança, a semente da nossa esperança, foi plantada ao pé da cruz que há em nós, da cruz que nos leva à abnegação e à renúncia, da cruz que nos tem ensinado a carregá-la todos os dias. Senhor, a nossa esperança está plantada ao pé da cruz, e todas as vezes que o Senhor nos ensina a abnegação e a renúncia, nós colhemos o fruto da esperança. Nós cremos em Ti, meu Senhor, e a nossa confiança é toda do Senhor, e nós declaramos isto nesta noite, que os nossos olhos não estão à direita, os nossos olhos não estão à esquerda, os nossos olhos não estão atrás, os nossos olhos estão para o alto, como o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, porque é de onde que vem o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Deus, nós declaramos que o socorro para aquele que está abatido, para aquele que está sofrendo, para aquele que está se sentindo derrotado, vem do Senhor. Que o socorro para aquele que está, Senhor, se sentindo, ó Deus, meio desconfortável com as situações da vida, vem do Senhor. Então, em nome de Jesus, nós pedimos que o Seu Espírito Santo venha socorrer cada um dos seus que está triste, abatido, que está sofrendo, que está passando por um momento de dúvida, de incerteza, até mesmo cuja fé está sendo abalada. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que a esperança seja posta em Ti, meu Pai, para que as pessoas não se percam, para que os Seus filhos não tirem os olhos do Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Quanto mais a nossa esperança é viva e eficaz no Senhor, mais somos felizes e lógicos e firmes com respeito às nossas determinações de fé. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías capítulo 24. Isaías 24. Vamos ler a parte B do versículo 18. Aqui fala das janelas do céu. Isaías capítulo 24, versículo de número 18, a parte B. Diz assim: porque as janelas do alto estão abertas, e os fundamentos da terra tremem. Podem se assentar. Diga: as janelas dos céus estão abertas. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 7, por favor. Vamos ler a Escritura. Quando o Senhor fala com Israel sobre a fidelidade em Malaquias, Ele diz assim: vocês vão poder fazer prova de mim nisto. Claro, eu vou abrir as janelas dos céus. Se eu não abrir as janelas dos céus, então eu vou abrir as janelas dos céus e vocês vão poder ver aquilo que eu vou fazer. E o Senhor fala em Isaías 24, que as janelas do alto do céu se abrem e a terra treme. Eu quero falar sobre 3 janelas do céu na terra. E eu gostaria muito que você orasse para você analisar como é que você tem se comportado diante dessas 3 janelas. A primeira janela que eu quero falar com você é sobre a janela profética. A palavra profética, ela vem até nós de uma forma muito clara, muito evidente, e ela não vem de uma maneira minuciosa, devagar, ela vem com uma tromba d'água. Toda palavra profética que você recebe da parte de Deus, ela vem de uma forma voraz, ela vem de uma forma muito forte e absoluta. Ou você abre para que ela entre, ou você recusa.
Quando se recusa a palavra profética, a condenação já é clara. Paulo diz assim: quem nos pode condenar? Quem pode condenar uma pessoa? Jesus responde em João 3: quem não crê já está condenado. A palavra profética, quando ela chega até nós precisamos estar abertos para recebê-la com o coração cheio de fé. Ela vem para mim, ela vem para você. E no que ela é diferente da promessa? Ela é diferente da promessa porque ela vem encontrar, em primeira instância, apenas um lugar para fecundar. Se ela não encontrar um lugar para fecundar, não existirá a promessa. A palavra profética procura corações como gestores, como um útero para poder gerar a palavra. Se não houver um útero espiritual para que essa palavra possa gerar, ali naquele momento ela é abortada. Então, corações que trazem em si falta de esperança, falta de alegria, falta de ânimo, falta de perseverança, ou estão passando por momentos entranháveis, têm dificuldade de receber a palavra profética. O que eu estou dizendo? Enquanto você está ocupado com milindres da vida, enquanto você está preocupado com quem fez, quem não fez, quem falou, quem deixou de falar, ou com o que você está ouvindo, a palavra profética chega e não tem lugar de operação. Para que a promessa venha, é necessário existir um campo fértil para a palavra profética. Então, o que nós precisamos entender, que antes que sejamos adequados à promessa de Deus, precisamos de um útero espiritual, e esse útero é a sua alma, onde você recebe a palavra profética do Senhor. Mas a falta de esperança, a falta de alegria, a falta de ânimo e de determinação não viabiliza, não dá condições para a palavra profética receber guarida no seu coração. E você perde essa palavra. Não é isso que Jesus explica na parábola do semeador? Que não tendo terra apropriada para gerar a palavra, vem Satanás e rouba a palavra. Falta de esperança, falta de alegria, falta de ânimo, falta de determinação e entranháveis. O que são coisas entranháveis? Coisas que estão profundas dentro de você, tomando um espaço gigantesco. É como se a sua alma estivesse cheia de isopor, está cheio do nada. É quando você fica tão preocupado, tão absorvido, tão interessado, tão dedicado a coisas que não vai dar em nada. Por quê? Porque o que vai dar alguma coisa? A sua busca por solução e não o seu envolvimento com o problema. Existem pessoas que estão há 1 ano, 2, 3, 4 e não saem do problema, e não vão sair porque o envolvimento dela é com o problema. A grande pergunta é: você é uma pessoa envolvida com a solução ou com o problema? Falou, já falou, está falado, já foi. Foi o ano passado, foi o mês passado, foi a semana passada. A questão é, existem pessoas que elas não conseguem ter uma profundidade com o Espírito, uma profundidade com a palavra, pois a profundidade dela está toda direcionada a questões, detalhes, pendências, situações e circunstâncias. O seu envolvimento é com problema ou com solução de problema? Fica, e fica, e fica. Já está gasto, já está gasto, já foi, acabou. E fica falando, e fica vivendo, e fica martelando aquela situação. A Bíblia diz que nem marido bondoso aguenta uma mulher rixosa, que é igual uma goteira em cima da cabeça. Como é que a sua alma vai suportar você dentro de uma dinâmica, de um hábito, onde você não deslancha problema, você acumula problema? Problemas são para serem resolvidos. Como é que você resolve o problema? Como é que você sai de uma situação parando de ficar pensando e se ocupando disso?
Comece a se ocupar da solução. De que maneira? Se envolva com a palavra, se envolva com Deus. Dá um tempo para a tua alma. Tem alma de crente que não está aguentando mais sofrer, não está aguentando mais ser bombardeada por problema. Aí quando você recebe a palavra profética, você está tão abatido, tão desmotivado, que não tem como a ação da palavra vincular dentro de você. Aí você diz assim, pastora, mas eu tenho tendência a isso. Mas Jesus Cristo levou a tendência na cruz do Calvário. Levou ou não levou? Jesus levou a tendência pessimista, masoquista, a tendência melancólica, a tendência depressiva na cruz do Calvário. E Ele nos deu outra tendência. E a tendência que Ele nos deu é: vocês são mais do que vencedores. Olhe para o seu irmão e diga: é isso aí. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência a vencer e a vencer. É isso que você tem que se posicionar. As tendências que herdamos dos pais e da historicidade fatídica e tenebrosa que tivemos antes, está onde? Na cruz, cravada na cruz. Hoje eu e você somos tendenciosos aqui, a vencer e a sermos mais que vencedores. E para isso, você precisa parar de namorar problema, casar com problema e divorciar-se de um problema para unir-se a outro. Porque senão a palavra profética não vai ter lugar no seu coração. E aí? Se não tem palavra profética, não tem promessa. Se não tem palavra profética, não tem promessa. Você recebe primeiro a palavra profética, depois você passa para a promessa. 2 Reis, capítulo 7, você abriu comigo? O rei de Israel estava numa situação terrível, Samaria cercada. Os sírios já haviam dominado uma grande região. E a Bíblia diz assim que Eliseu é procurado para trazer uma solução. E a Bíblia diz que Eliseu manda uma palavra profética. E tinha um homem que tinha uma posição muito privilegiada. Isso é que os crentes às vezes não entendem. A quem é muito dado, termina o versículo. A quem é muito dado, este homem aqui, ele poderia morrer de velhice se não tivesse uma posição privilegiada. Somos privilegiados ao receber a palavra profética de Deus. Ele era um homem que tinha uma ascensão política ou de consideração do rei, que o rei, ele sempre estava onde o rei estava, ele estava. Quem sabe era um conselheiro, era um amigo particular, onde o rei estava, ele estava, onde o rei estava, ele estava, onde o rei estava, ele estava. E quando o rei recebe a palavra profética, esse homem junto ouviu também. E ele resolve esboçar o que ele pensa. Quando ele esboça o que ele pensa, ele sentencia a própria vida. Um homem que não morre de fome. A fome de Samaria estava matando muita gente. As mulheres estavam matando os próprios filhos por causa da fome. Estava se vendendo esterco de pombos, que fala-se esterco de pombos, mas provavelmente era uma semente bem barata, por um preço absurdo. Cabeça de jumento, que judeu não come, é uma coisa imunda, que não tem carne nenhuma. Estava se vendendo por um preço absurdo. Ele não morreu de fome. Ele morreu por incredulidade. Existem pessoas que não vão morrer pelo problema. Eu não morro por causa de um problema. Você não morre por causa do problema. Seja qual problema for. Nós morremos por falta de fé. Nós morremos por quê? Porque damos mais valor aos empecilhos, às barreiras, do que a palavra que Deus tem para nós. É por isso que nós nos matamos. Nós não morremos, nós nos suicidamos espiritualmente. Ele não morreu de fome. E nem ia morrer. Ele tinha uma situação até privilegiada. O que o rei comia, ele comia. E na época de fome, de escassez, o rei não passava fome. A comida que tinha era para o rei. Mas ele morreu. Porque não creu. O que mata os crentes não é problema, não é situação difícil. O que dá depressão nos crentes, o que faz os crentes desviarem, não são problemas, não são circunstâncias, mas a falta de fé, a falta de comunhão, a falta de um envolvimento integral. Os crentes têm envolvimento parcial com Deus. O seu envolvimento com Deus tem que ser integral, tem que ser ou é ou não é, meu irmão.
E a Bíblia diz assim, que ele estava e ele ouviu. E ele esboça dizendo assim, nem que Deus fizesse, mas Deus faz. Tem inúmeras janelas no céu. 2 Reis capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. Diante da palavra do Senhor, eu tremo e você treme. Você sempre precisa fazer alguns testes com você. Sempre. O quanto você tem temido a palavra. O quanto você tem honrado a palavra. Se uma criança vier aqui, falar a palavra de Deus, o teu temor e o teu tremor deve ser todo absorvido. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Se o jumento falar a palavra de Deus, é a palavra de Deus. O jumento está falando é a palavra de Deus. Você tem que ter temor e tremor pela palavra. O que acontece? Eliseu disse, assim diz o Senhor. Tá. Eles não estavam muito com a fé com Eliseu, porque Eliseu havia liberado o exército, que agora estava no encalço deles. Eles estavam com Eliseu atravessado. Você pode estar atravessado com o irmão, atravessado com a irmã, mas quando esse irmão, essa irmã abrir a boca e for a palavra de Deus, é a palavra de Deus e ponto. Acabou, é a palavra de Deus que você está ouvindo. Então o teu temor, o teu tremor, e aquilo te captura e te envolve. E eles estavam meio que não muito simpáticos com Eliseu. E aí a hora que Eliseu diz, assim diz a palavra do Senhor. E ele diz assim, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Eu quero dizer uma coisa para você, existem crentes que eles não estão muito bem com Deus, eles não estão muito bem com a vida, eles não estão passando por situações muito boas, e aí eles ouvem a palavra e a palavra iria trazer situação salvífica, eles desprezam a palavra. Esse homem desprezou a palavra. Ele confunde a palavra com Eliseu. Eles não estavam amigos de Eliseu. O rei queria até matar Eliseu, nos versículos acima. Tudo bem? Só que Eliseu estava falando agora a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. Acabou. Na hora em que o servo ouve, ele não leva muito em consideração, porque eles estavam atravessados com Eliseu. E a Bíblia diz assim, porém um senhor em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia fazer isso? Nem que Deus fizesse janelas no céu, mas nosso Deus é um Deus que faz janelas no céu. Você pode dizer amém? Nosso Deus faz janelas no céu. Ele faz janelas no céu para enviar a palavra profética. Para corações que creem, para corações que confiam, para corações que têm uma intimidade, um relacionamento único e exercitado com Deus. Esse homem tinha um problema particular com Eliseu. O problema particular dele com Eliseu tinha que ficar de lado, porque aquele momento era o momento da palavra de Deus. E ele sentencia a vida dele naquele momento, porque ele esboça uma incredulidade. Ele estava não muito crédulo com Eliseu, porque a situação que o reino chegara, chegou no último estágio, na última situação, para que houvesse a solução. Nem sempre Deus chega no primeiro capítulo, nem sempre Deus chega no segundo, às vezes Deus chega no último, mas qual o problema? O importante é que Ele chega. Amém? Deus não tinha chegado na primeira crise de fome, no primeiro cerco. Deus não chegou enquanto aquela mulher matara o filho. Deus não chegou quando a segunda recusou, mas Deus chegou agora. E quando a palavra profética chegou, o homem misturou o relacionamento dele com Eliseu, com a palavra. Aí deu errado. Tem muita gente que é assim. Muita gente que tem muita amizade com o pastor. A hora que o pastor prega, ele confunde. Ele diz assim, meu amiguinho, minha amiguinha. E não dá. Palavra de Deus é a palavra de Deus. Não tem nada a ver com amiguinho, com amiguinha, com ninguém. É a palavra do Senhor. É o Espírito Santo de Deus. Quem fala pela palavra. Acabou.
Não tem para ninguém, não tem para mim, não tem para você. Eu me prostro diante dela, você se prostra e nós conjugamos o verbo prostração. Todos nós nos prostramos diante da palavra. E aí ele confunde essa situação e ele diz, nem se Deus fizesse janelas no céu, isso aconteceria. Sabe o que Eliseu olha para ele e diz? Deus vai fazer. Só que você não vai experimentar da bênção, você não vai comer, você não vai desfrutar. Assim como os israelitas. Os israelitas, quando chegam de fronte da terra, em Êxodo 32, eles chegam ali de fronte da terra e eles fazem um bezerro de ouro. E eles já estavam caminhando durante um tempo, pouco tempo, 3 meses. E eles chegam diante da terra e Deus diz assim, esse povo não vai entrar. Sabe o que eles fizeram? Fizeram uma incursão, levantaram alguns soldados e foram. Tentaram entrar na terra, só que eles morreram e voltaram atrás. Os israelitas foram a mesma maneira. Não creu, não entrou. Não creu, não entrou. A incredulidade tem condenado os crentes a não entrar na promessa, porque recusam a palavra profética. A Bíblia diz assim, poder-se-ia fazer isso. E ele diz, eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Quantos crentes têm visto bênçãos e isso e aquilo na vida dos outros? Versículo de número 19. E aquele senhor respondeu ao... Deixa eu perguntar, você tem coração para receber a palavra profética? Ânimo, destreza, alegria, gratidão, determinação, fé para crer naquilo que Deus fala. Mas não foi da cor que eu queria, não foi do modelo que eu queria. Dá licença, irmão. Tem crente que é assim, que tem que ser do modelo que ele pediu, da cor que ele pediu. Deus está trabalhando para fazer por você. É isso que nós temos que entender. Ele diz, você vai olhar, mas não vai receber. Você vai olhar, mas não vai comer. E a Bíblia diz no versículo 19, e aquele senhor respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. A falta de fé tem condenado muitos crentes. Todo dia, tem crente que de vez em quando vai lá, para no posto, mede o óleo, né? Vê se o óleo tá. O carro, quando é mais velho, tem que olhar sempre. E vai, mas sempre está medindo o óleo. O tempo de trocar o óleo. E você tem medido o tamanho da sua fé? Tem medido? Tem olhado? Tem analisado? Como que está a minha fé? Eu tenho recebido palavras proféticas. Eu estou num processo em andamento. Eu estou crendo cada vez mais, confiando cada vez mais, dependendo cada vez mais. O evangelho é um evangelho que gera gente animada. Você consegue olhar para um crente e dizer assim, você vai para o céu? Vou. Você tem Deus? Tenho. Você tem fé? Também. O evangelho gera pessoas animadas. O evangelho gera pessoas crentes. O evangelho gera pessoas do hoje para amanhã. E fica, porque ontem eu perdi, semana passada também, o mês passado também. Porque foi difícil, já foi ano passado, já foi o mês passado. Foi difícil, já foi, já acabou. Foi difícil, já foi, acabou. Quem te habilita para isso? O Espírito Santo de Deus. Ele te habilita a você incorrer nessa dinâmica do céu e você batalhar por isso. Segunda janela do céu, 2 Reis, capítulo 13. Primeira janela do céu, qual é? Profética. Palavra profética. Que eu e você temos que ter fé para receber. Amém. Glória a Deus. Segunda janela do céu, a janela da promessa. A janela profética, ela precisa que exista dentro de nós fé, que exista uma cura, que exista ânimo para anfitriar a profecia, que exista alegria, que exista determinação. A promessa precisa de esforços. Esforços físicos, esforços humanos. A Bíblia diz que Eliseu estava doente e Eliseu estava para morrer.
E o rei foi procurar Eliseu, por quê? Porque sabia que sem a tutoria espiritual de Eliseu, ele já estava numa situação difícil. E sem a tutoria ficaria pior ainda. E ele vai procurar Eliseu, porque os inimigos estavam dominando. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 13, versículo de número 14. Fazia 60 anos que Eliseu havia recebido o chamado. Ele já não era nenhum jovem, já era uma pessoa idosa. Ele estava doente da enfermidade que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e diz: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Você acha que ele chorou aqui diante de Eliseu porque ele amava Eliseu? Não. Você acha que ele chorou aqui porque ele... Não. Ele chorou quando ele fez esse apelo, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele estava falando de guerra. Eu preciso da sua ajuda para a guerra. Carros de Israel e seus cavaleiros. Ele precisava de ajuda. Então ele chora ali porque sabia a situação que ele estava e sabia que sem Eliseu, sem uma palavra e uma promessa, ele não podia vencer. E a Bíblia diz assim no versículo de número 15, e Eliseu disse: toma um arco e flecha, instrumento belicoso de alvo. Promessa vem até você para que você tenha arcos e flechas e tenha alvo. Você tem alvo? Eu tenho ideia, pastora. Nada. Tem que ter alvo. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Você tem que ter um alvo. Não tem que ter ideia. Ideia muda. Cada dia muda uma ideia. Cada dia quer uma coisa. Cada dia. O céu não tem lugar para inconstância. Tem que ter alvo. Tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Ou seja, Deus sempre tem que estar com a mão sobre tudo que você põe a mão. Diga amém. Se eu ponho a mão numa coisa e se a mão de Deus não estiver sobre, não vai dar certo. Se você põe a mão sobre algo, você tem que garantir que a mão de Deus está ali, senão não vai dar certo. Mas eu sou assim com Deus. Você pode ser assim, de atravessado, tudo quanto é jeito. Se Deus não estiver com a mão sobre, não vai dar certo. Põe a mão, rei. Pois, Eliseu pôs a mão em cima. E aí atirou a flecha, dizendo: essa flecha é a flecha do livramento do Senhor. Você, e ele diz uma palavra muito interessante assim no versículo 17. Abre a janela, versículo 16. Põe a tua mão e pôs sobre as mãos. Eliseu pôs as mãos sobre. E disse: abre a janela por oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afec. Afec era o acampamento, quartel-general deles, até os consumir. Está vendo? Ele recebeu aqui uma promessa, não foi? Você vai feri-los, essa flecha é a flecha do livramento. Uma palavra profética que você recebe. Você vai feri-los até os consumir. A promessa foi dada. Eu tenho promessa. E aí, qual é o problema? Todos nós temos promessa. Só que nós temos que ter também suor. Nós temos que ter. Eu tenho o P da promessa. Tem que ter o P da perseverança. O P da paciência. Quantos P's nós temos que ter? Você tem promessa? Tem, mas você tem perfil para ela? Essa é a questão. Tem gente que fica batendo o pé, mas eu tenho promessa, tem promessa. Vai morrer lá no caixão dizendo: eu morri e não alcancei a promessa. Por quê? Porque faltou perfil para tal. Se você tem promessa da parte de Deus, você vai ter que arregaçar as mangas e ir atrás. A promessa não significa que Deus vai dar para você um leito. E Deus vai fazer tudo. Não. Aí Eliseu falou: agora é a tua parte. Você vai pegar as outras aljava, que é onde estava a fé, e atira no oriente, em direção. Vai atirando. Aí o rei falou: agora nós vamos brincar de arco e flecha? Ele recebe a promessa, eu não sei se isso lhe deu uma garantia, eu não sei se isso lhe deu uma... Ele achou que ele não tinha que fazer nada. A Bíblia diz que ele atira 3 flechas no chão só. Tirou uma, tirou outra. Acho que 3 está bom, um número bom, né? Jesus disse: batei, pedi, buscar. Pra vocês não terem dúvida,
Bater, não abriu? Pede, não, vai até. Bater, abre. Pedir, recebe. Busca, até encontrar. Quer dizer, a nossa função aqui na terra é continuar. A nossa função aqui na terra não é nos distrairmos com circunstâncias e situações. É dar continuidade. Atirou 3 flechas. Não deu. Por que não deu? Porque tinha mais na aljava. Não tinha 3 na aljava, tinha 6. Com a que Eliseu atirou 7. Ele disse, você devia ter atirado 5 ou 6. Você devia ter começado e terminado. Promessa é para quem começa e termina. Aí ele diz assim, versículo de número 18. Disse mais, toma as flechas, e tomou-as. Então disse o rei, fere a terra. Feriu 3 vezes e parou. Você cessou? Cessou de ser tão vivaz, cessou de crer tanto. Estou dando um tempo, ele cessou. Então o homem de Deus se indignou muito, ficou doente, mas ainda tinha ali vida e sangue para ficar indignado e irado. Ele diz assim, 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então feririas os filhos até consumir. Quer dizer, você tem a promessa, mas se você não tiver a determinação, é parcial. Aí ele diz assim, porém agora só 3 vezes ferirás os filhos. Diga para o seu irmão, é você que determina o tamanho da sua vitória. Então não reclame da vitória que você está tendo. E reclama da vitória. A vitória que você está tendo é do tamanho da sua determinação, da sua fé, do seu esforço. Então não reclama dela. É isso que nós precisamos entender. Reclamamos daquilo que fabricamos. Reclamamos daquilo, depreciamos aquilo que nós formamos para nós mesmos. Pessoas desistentes, desanimadas, sobrecarregadas, cansadas, com o jugo que pegaram lá no inferno, não é o jugo de Jesus, ficam cansadas e desmotivadas e não conseguem entender que a vida que estão levando foram elas mesmas que definiram. Terceiro e último, 2 Samuel capítulo 6. Quero falar agora de uma outra janela da visão espiritual. 2 Samuel, capítulo 6, versículo de número 13. Eu quero dizer uma coisa para você. Você conhece um pouco de Davi, eu também conheço um pouquinho. Davi era um homem que ele era ensinável. Quando ele errava em fazer alguma coisa, ele procurava aprender do jeito certo. Aí se ele errava de novo, ele procurava até fazer certo. Ele tenta trazer a arca para Israel, só que do jeito errado. Deus reprova ele. Aí ele começa a fazer do jeito certo. E ele fica tão feliz, porque ele usava as suas roupas reais, os seus mantos, púrpura, vermelho e tal. Nesse dia ele coloca um éfode. Um éfode de linho os levitas usavam, era uma roupa de linho, um tanto não era muito comprida. E ele pôs um éfode, desnudou-se de toda aquela roupa que ele tinha, todo aquele ouro, aquela coisa, coroa, tirou tudo. E diz, aqui é só um adorador que está aqui. Só um adorador. E ele vai trazer a arca de volta. E ele vê que ele está conseguindo. Passou lá do lugar onde Uzá morreu e estava continuando. Ele estava conseguindo trazer a arca de volta. E ele fica tão feliz que 7 passos vão parar tudo. Vamos adorar o Senhor. 7 passos, vamos parar tudo, vamos adorar o Senhor. O zelo que ele não teve antes, agora ele teve o dobro. E ele estava muito feliz, por quê? Porque ele estava acertando e conseguindo. Ele estava feliz da vida. E ele começa a dançar, ele começa a bailar. Israel inteiro estava junto com ele. Alguns estavam por causa da arca, mas outros não, porque amava Davi. Outros porque estava com festa, vamos lá, tem festa, vamos junto. Só que tinha uma pessoa que não estava lá. Mical não estava lá. Eu quero dizer uma coisa para você. Difícil para você é você estar fora do mover do Espírito. O Espírito Santo, ele está movendo sobre a sua vida. Vamos supor, uma provação. Está movendo.
ali, trabalhando com você, ensinando você, mostrando coisas para você, e você está de lado de fora bem assim, ó. Não estou gostando nada disso. Na minha opinião, tinha que ser assim. O Espírito Santo está com você no vale. Davi diz assim, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte. Está ali com você no vale, te ensinando que você é um lírio que nasce no vale. Que você pode ser um lírio no meio do vale. Que aquele lírio no meio do vale, né? Não é Jesus, é a noiva, mas tá. E você está ali. E ele está te mostrando. E você não gosta desse vale. E eu não suporto esse vale. Está ali no meio de um deserto. E você está mal-humorado, revoltado, nervoso, crítico. Não esteja fora do mover do Espírito. Seja vale, deserto, provação, tentação. Jesus foi levado pelo demônio, diz Mateus, para o deserto para ser tentado. É isso que está escrito na Bíblia. Por quem Jesus foi levado para o deserto para ser tentado? Lê lá em Mateus. Por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo de Deus para ser tentado pelo diabo. Não importa a situação que for, seja provação, você vai chorar, você vai sorrir, você vai bailar, você vai... Esteja no mover do Espírito Santo que o Senhor está fazendo agora. Eu quero estar coladinho com o Senhor, grudadinho com o Senhor, e o que o Senhor fizer para mim tá bom, tá de bom tamanho. E eu vou participar e vou. Mas fica aí, não gosta, não quer. Eu acho que eu não semeei para isso. Não interessa, eu estou onde o Espírito Santo está. Se Ele me leva para o deserto para falar o meu coração, é ali que eu quero estar. Eu quero estar de mente, coração e corpo. Se Ele me leva para o vale, é ali que eu quero estar. Eu não quero ser crítico, eu não quero estar fora, eu quero estar dentro do mover de Deus. Se Ele te leva para o monte, para jubilar, para celebrar, é ali que eu quero estar. Em todos os lugares que o Espírito Santo te levar, é ali que você tem que estar. Crentes que escolhem. Não, agora eu vou dar um tempo, porque eu não quero ser provado, não quero aprender não. Não estou querendo isso aí, não estou querendo isso para minha vida. Estou num momento muito bom financeiramente, muito abençoado, que agora vem com esse negócio de provação, agora vem com esse negócio de ensinar. Não, isso aí não é para mim agora não. É você quem escolhe os tempos da sua vida? Não, é Deus quem escolhe para você. E é Ele quem sabe os momentos apropriados para tudo e qualquer coisa. Mical não estava no meio do povo. Mical estava em uma janela de visão espiritual. Cuidado com a janela que você está da visão espiritual. E ela olha para Davi e despreza Davi no seu coração. Ela despreza. Você sabia que por esse ato aqui, Deus fez ela estéril? Pessoas estéreis, que não conseguem entender o mover do Espírito, que fica olhando por uma janela e não desce e diz, eu vou participar disso, eu vou me colocar. Deus te dá uma janela espiritual para você enxergar, para você ver, olha o que você está perdendo, olha o meu mover, desça correndo e vá participar. Deus nos ensina e nos dá janelas espirituais para que nós enxerguemos o que Deus está fazendo. Dali de cima, ela tinha uma visão privilegiada. Ela via Israel inteiro bailando. Ela via a arca e ela via Davi. E ela resolveu enxergar o quê? O que ela não gostou. Por isso foi reprovada. Ao invés dela olhar, Deus que festa, Deus que coisa maravilhosa, olha a sua arca entrando, vou correr, vou descer para estar junto desse mover, dessa ação, dessa festa, desse luto, desse deserto, desse vale, seja o que for, eu vou descer e vou participar. Mas uma situação muito confortável, não vou participar disso aí não. Porque isso aí não está batendo com aquilo que eu estou pensando. Não está batendo com o que eu estou sentindo. O céu bate com o que você sente? Não, é você quem tem que bater com o que o céu está determinando. As coisas hoje em dia estão mudando de figura. O Espírito Santo tem que fazer o que o crente quer. Deus tem que trabalhar conforme o que quer. Espera aí um pouquinho. Quem deu-nos o direito de reger o céu?
Ela não gostou do que via e não quis descer. Falou, não vou participar disso não. Porque ao invés dela olhar para a alegria, para ela olhar a arca, que fazia anos que não voltava para Israel, ela resolve olhar para o marido dela e dizer, olha, sem pejo, sem pudor, se humilhando diante de todo mundo. Enquanto ela olhava e dizia, Davi, se humilha Davi, eu dizia, isso é a minha adoração para Deus. Davi estava adorando a Deus. Independente do que Mical pensava ou deixava de pensar. Enquanto você está observando, muita gente está trazendo a arca de volta. Muita gente está celebrando a glória de Deus. Existem pessoas que você olha e você diz, olha que situação. Deus está ali fazendo a obra naquela humilhação, naquela situação, naquele vale, naquela provação. E você está perdendo porque Deus te deu uma visão espiritual e você resolve ficar atrás da janela ao invés de descer onde Deus está trabalhando. Diga, eu quero estar onde Deus está. Não é ficar olhando o que Deus está fazendo. Mas eu quero estar na festa que Deus está fazendo. Seja ela no deserto, seja ela no vale, seja onde for. Eu quero estar onde Deus está. E ela olha e reprova. Mical é a mãe de muitos crentes hoje em dia. Eles acham que eles são analíticos nessa terra e legisladores nessa terra. Tudo eles têm que analisar. É um analista inveterado, não descobriu ainda. Podia receber, ganhar fazendo isso aí. Você é um analista ou você é um participante? Você é um analista ou você é um participante? Participa do mover do Espírito. Entra no mover do Espírito. Você está passando por uma situação, entra dentro dela e deixa o Espírito Santo te moldar, trabalhar, para que você saia mais que vencedor. Versículo de número 20. Davi abençoou a sua casa e Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse, quão honrado foi o rei hoje de Israel, descobrindo-se, ainda debochando, né? Debochando. Você fala com os outros debochando? Quando você quer falar a verdade para uma pessoa, você debocha? Hã? Pessoas que falam debochando as coisas para os outros, atacando, alfinetando, é sem amor, né? Descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos como sem pejo, sem pudor, se descobre igualmente os vadios. Disse Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. Isso tudo que você viu que é sem pudor, sem honra, isso é alegria, minha alegria. E ainda mais do que isso me envelhecerei. Ou seja, eu vou me humilhar o tanto que for preciso. Vou me humilhar aos meus olhos das servas. De quem falastes, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Esterilidade. Cuidado quando você se torna analítico, crítico, legislador e julga, você se torna estéril. Uma terra estéril, uma terra sem fertilidade. Participe do que Deus está fazendo na sua vida. Deus está querendo que você se humilhe. Deus está querendo participe. Não seja um espectador das obras de Deus na sua vida. Isso causa esterilidade. É para chorar, vamos chorar, é para rir, vamos rir, é para perder, vamos perder, é para ganhar, vamos ganhar, é para abraçar, abraça, é para apartar, aparta, o que for para fazer, estou junto, Deus, estou com o Senhor. Pelo menos as coisas da sua vida. Não estou falando para você estar junto com as pessoas, não, eu estou falando da sua vida. Daquilo que Deus está querendo para você. Todos nós sabemos que existe dentro de nós dois tipos de força. A força da carne, que repele tudo que é do Espírito, e as forças do Espírito. Todos nós sabemos disso. Esteja no mover do Espírito Santo. Estavam todos concordemente no mesmo lugar. Onde você vê esse versículo? E veio um som como de um vento e veemente encheu a casa e foi repartida entre eles. Línguas como de fogo. Quem não estava ali não foi alcançado naquele momento. Atos capítulo 2. O Pentecoste. Esteja no mover do Espírito. Não perca. Não perca. Não fique se poupando. Não fique se elitizando e dizendo, não, eu estou tão confortável. Não faça isso. Existem 3 janelas do céu na terra. A primeira, profética.
que você precisa de um coração cheio de fé para receber. Segundo, promessa, que você precisa de determinação, de força. E a terceira, a janela da visão espiritual, que Deus te mostra o que Ele está fazendo, Deus te mostra o que Ele quer, e você vai e entra no meio da situação dizendo, é isso que eu quero para mim, não importa onde o Senhor esteja, eu quero onde o Senhor está. Pedro também disse isso, Senhor, se o Senhor for para a cruz, para a morte, eu vou junto, mas não tinha perfil para aquilo naquele momento. 3 janelas. Hoje, quando o Senhor me falava e ministrava ao meu coração, e eu fui analisar cada dessas janelas na minha vida, eu gostaria que você fizesse isso também. Se a palavra profética tem podido encontrar lugar, se a promessa e se a sua visão espiritual. O Senhor tem te dado uma visão espiritual e você tem olhado e dito, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu quero estar dentro. Queria que você fechasse os seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós só temos que te agradecer pela ação e mover do teu Espírito Santo. Satanás conta com a circunstância para deprimir seu povo, para depreciar, ó Deus, a vida do seu povo. Mas nós contamos com o teu Espírito Santo para levantar teu povo, para animar teu povo, para sustentar o seu povo pela sua palavra. Ó Deus, eu te peço que as janelas proféticas, de onde vem a palavra profética, meu Deus, encontre corações apaixonados pela profecia, apaixonados pela palavra, cheios do teu Espírito Santo. Corações que creem que não são condenados, corações que creem para a preservação da alma. Espírito Santo de Deus, que esse povo que está aqui e que se chama pelo seu nome, possa ter alma que receba a promessa. E que não tem problema o esforço, não tem problema o sacrifício, não tem problema o investimento, mas farão tudo para que a promessa aconteça, para que a promessa aconteça. Deus, não permita que em nosso meio haja desistentes, não permita que no nosso meio existem pessoas desestimuladas, meu Pai, desanimadas. Vem Espírito Santo de Deus, levanta a alegria, levanta o ânimo, levanta o poder da sua palavra. Deus, e aqueles que têm perdido a visão espiritual, aqueles que as janelas têm estado fechadas e eles só conseguem olhar para si, para dentro de si, eles só conseguem olhar para aquilo que querem, para aquilo que precisam. Deus, abre essa janela espiritual para eles, para que eles possam contemplar o chamado do Senhor, para que eles possam contemplar aquilo que eles estão perdendo, meu Deus. Ó Senhor, quando eu estou ligado à videira, eu sofro com a poda, mas eu estou nela. Deus, que o teu povo possa dizer isso. Às vezes eu sofro com a poda, mas não importa, eu estou ligado à videira. Eu estou ligado à videira. Deus, que as janelas espirituais estejam abertas e que o seu povo possa interpretar o mover do Espírito, a moção do Espírito, a ação do Espírito, onde o seu Espírito está. Muitas vezes o Senhor nos leva ao deserto e é ali que estaremos, outras vezes aos vales, outras vezes aos montes, outras vezes aos jardins, Senhor, mas nós queremos o mover, nós queremos a sua ação. Aquele que foge do teu mover, fica esquisito, fica vivendo de história do que viveu. Eu não quero o que viveu, eu quero agora o que o Senhor tem para mim. Eu não quero o que eu vivi contigo, Deus. Eu não quero as experiências que eu tive. Não, eu e o seu povo não somos um museu. Nós queremos experiências de agora. O Senhor está vivo e o Senhor, eu não quero saber onde o Senhor está. Teve na minha vida, eu quero saber onde o Senhor está agora, o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor tem feito, onde a melancolia não tem vez, onde o passado não informa, ó Deus, onde o futuro não frustra, mas o presente fortalece. Diga ao Senhor que você pode senti-lo.
Existem pessoas que não estão sentindo mais Deus, porque estão no passado ou no futuro, não estão no presente. Diga: Deus, eu quero te sentir, mas eu não quero te sentir, Deus, se as minhas emoções, eu quero ser tocado pelo Senhor, eu quero ser convencido pelo Senhor, eu quero ser ensinado pelo Senhor, eu quero ser dirigido, guiado pelo Senhor, eu quero ser testificado pelo Senhor. É isso que eu quero, isso é te sentir. Eu não quero que as minhas emoções me definam, e nem que as minhas emoções definam a minha comunhão contigo, mas eu quero definir a minha comunhão contigo pela ação do teu Espírito na minha vida. É assim que a sua Escritura diz: pelos frutos é que eu posso definir que eu sou seu. Diga isso a Deus: eu quero frutificar, Deus, eu quero frutificar, eu quero frutificar, eu quero frutificar. Espírito Santo de Deus, quantos estão definindo a comunhão contigo pelas emoções? Quantos estão definindo a comunhão contigo pelas experiências do passado? Deus, tem que ser agora, tem que ser agora. O Senhor está fazendo agora, é nesse momento, e nós queremos estar onde o Senhor está e não onde o Senhor esteve. Nós queremos viver o que o Senhor está fazendo no momento, Pai. Levanta o teu povo, para que o teu povo esteja e faça e enxergue, meu Pai. Deus, não permita nenhuma síndrome de Mical em nosso meio, não permita Mical em nosso meio. Pessoas que não têm força, pessoas que não conseguem vencer a própria crítica, pessoas que não conseguem vencer a própria opinião, o próprio conforto, e desçam, meu Deus, e desçam para fazer parte desse cortejo que está existindo na terra, de adoradores, de pessoas que têm carregado a cruz, de pessoas que têm aprendido porque estão suando, aprendido porque estão vivendo o que o Senhor tem. Diz para o Senhor que você não quer ser um espectador. Diz para Ele. Diz para Ele que você quer estar onde Deus está. Ou você quer crescer, você quer participar, ou você quer ser atuante. Eu quero que você se coloque de pé. Oh Deus. Oh Deus. Livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal da ociosidade. Livrai-nos do mal do conforto. Livrai-nos do mal da crítica. Livrai-nos do mal da expectação. Livrai-nos do mal, meu Deus. Livrai-nos do mal. E faz com que sejamos, ó Deus, pessoas como Davi. Que nós possamos despir todas essas vestes que ganhamos durante a nossa vida. Sábios, inteligentes, ricos. Deus, que possamos nos despir e que possamos vestir o nosso éfode de adorador, e que possamos, aos olhos dos outros, humilhados, mas aos seus olhos, apenas adorando, meu Deus, apenas adorando. Deus está falando conosco, Deus está falando conosco, Deus está falando conosco. Sabe aquela alma que você quer ganhar para Jesus da sua família? Enquanto você ficar na janela, vendo, não vai acontecer nada, mas quando você descer, sujar o pé, Jesus diz que o pé eu posso sujar, porque tem água no reino para lavar o pé. Enquanto você não sujar o pé, enquanto você não suar, enquanto você não ir lá, não acontece. Sabe aquela situação que você quer que Deus faça? Enquanto você não descer da janela e participar, Deus não vai fazer. Quantos nesta noite precisam descer da janela? Quantos nesta noite precisam parar de contemplar, parar de criticar, parar de apontar, parar de falar, de comentar e dizer: Deus, eis-me aqui para a minha vida mesmo. Eu não quero ser mais o sabichão da minha vida, eu não quero ser mais aquele que pensa que sabe, eu quero ser aquele que faz. Aquele que é vaso de barro nas tuas mãos, aquele que é flecha na sua aljava, aquele que é água para quem tem sede, aquele que é luz para quem está em trevas, aquele que é sal para quem está insípido. Você pode dizer para Deus: eis-me aqui, eu vou descer da janela, Deus. Eu vou descer da janela. Lembra dos discípulos? Quando Jesus estava multiplicando os pães, quando Jesus estava ressuscitando, quando Jesus era convidado para os grandes banquetes, todos eles, a multidão estava ali. Mas Jesus diz assim: eu vou para a cruz e todos vão me abandonar. Em nome de Jesus, não faz o que os discípulos fizeram.
Não abandone onde Deus está. Deus não está apenas no monte. Deus está no oleiro, Deus está no vale, Deus está na provação, Deus está no deserto. Não abandone, não seja um espectador que só contempla o que Deus faz. Esteja ali. Não seja condenado com esterilidade. Olha a condenação que cada um desses sofreram. O primeiro foi condenado com a morte, o segundo foi condenado com a derrota, e a terceira com esterilidade. Eu e você não nascemos para isso. Nós nascemos para a vida, nós nascemos para a vitória, e nascemos para sermos férteis. Quero que você coloque a sua mão no seu coração, esse coração que Deus ama tanto, esse coração que Deus quer ensinar tanto, esse coração que Deus quer ministrar todo dia como está ministrando hoje. Esse coração que quando Deus vê você sofrendo com coisas tão ínfimas e pequenas, fazendo coisas tão destrutivas, o Espírito Santo vem para convencer. Esse coração que Deus tem amado estar dentro dele. Esse coração que Deus ama trabalhar, que Deus ama recriar. E Deus está falando para você nessa noite. Eu dou 3 janelas para você. A primeira é de onde sai a minha profecia, a segunda da minha promessa, e o terceiro é para você enxergar o que está acontecendo. Eu quero você onde eu estou, eu quero você onde o meu mover está. Diga assim: meu Deus, eis-me aqui. Eu tenho a visão nesta noite de tudo que o Senhor quer para mim, mas eu não estou sozinho. Eu tenho o teu Espírito Santo, Ele vai me ajudar, e eu vou receber a palavra profética, e as janelas do céu se abrem, e eu vou receber a promessa, e as janelas do céu se abrem, e eu vou receber a visão, e as janelas do céu se abrem. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a minha vida um novo tempo, uma nova situação, porque a partir de agora eu vou participar com ânimo, com fé e com visão de tudo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus, levante sua mão direita para o alto. Que o Espírito Santo e a palavra de Deus mova-se como um rio sobre sua alma e seu coração. E que o poder da palavra de Deus assuma o controle e o domínio, te cobrindo, abençoando a sua vida, livrando-te de toda peste, praga e de tudo que o inimigo tem levantado contra a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém.